Vamos dar início ao episódio de hoje, o romantismo de Alencar. O Vozes da Literatura fará uma viagem no tempo. Retornaremos mais precisamente ao século XIX, para reverberar a voz de um dos principais autores da primeira geração do romantismo brasileiro. Faremos uma breve incursão na vida e na obra de José Martiniano de Alencar. José de Alencar nasceu em 1829 na cidade de Messejana, Ceará, falecendo com apenas 48 anos, vítima de tuberculose no Rio de Janeiro em 12 de dezembro de 1877. O escritor teve seu nome imortalizado pela literatura, mas também trabalhou como jornalista e advogado, além de seguir os passos do pai na política. Afinal, como ele próprio assinalou, não consta que alguém já vivesse nesta abençoada terra do produto de obras literárias. Já no ano de 1838, a família de Alencar muda-se para a cidade do Rio de Janeiro, pois o pai do autor assumiria o cargo de senador do Império. Nesse mesmo ano, ele e o pai fizeram uma viagem pela Bahia até o Ceará. Viagem essa que marcaria profundamente a vida literária do autor. Em 1846, José de Alencar inicia o curso de Direito em São Paulo. Nesse período, suas discussões já se voltavam para a política, para a filosofia e, sobretudo, para a literatura. Nesse contexto, o romantismo, a escola literária dominante da época, influenciava a cabeça dos jovens, levando-os a uma prática de uma vida boêmia, regada a grandes farras e bebedeiras. No entanto, alheio a esses hábitos, o jovem Alencar, introvertido e quase tímido, preferia mergulhar nos estudos e nas leituras de autores franceses, como Victor Hugo e Chateaubriand. No ano seguinte, o pai adoentado volta para o Ceará. Alencar o acompanha. Por esse tempo, o autor dá prosseguimento aos estudos na Faculdade de Direito de Olinda, em Pernambuco. Este retorno ao Ceará vai marcar profundamente o futuro do escritor, pois o jovem, aos seus 17 anos, pôde viver e ver a natureza cearense, matéria de um dos seus principais livros, Iracema, considerada pelos críticos a sua melhor obra indianista. Já no ano de 1850, Alencar forma-se em São Paulo, para onde retornou após a reabilitação do pai. Nesta época, ele fora acometido pela tuberculose. A sua estreia no jornalismo e na literatura se deu no ano de 1854, ao escrever crônicas para o Jornal do Correio, no qual assinava sob o pseudônimo 18. No entanto, após alguns desentendimentos com o redator do Jornal Carioca, tornou-se redator-chefe do Diário do Rio de Janeiro, no qual publicou seu primeiro folhetim, 5 Minutos, seguido de A Viuvinha, Diva, Senhora, entre outros. As obras citadas revelam os traços principais do romance urbano de José de Alencar, cujas temáticas são a vida burguesa, tendo como pano de fundo o casamento. Cabe pontuar que foi Alencar quem lançou as bases para uma autêntica literatura nacional, ao publicar, em 1857, o Guarani, romance que apresentou como herói principal a figura do índio. Ainda nesta temática indianista, seguem as obras Iracema, A Virgem dos Lábios de Mel. O aspecto mais importante e inovador de Iracema é justamente a linguagem poética e o Birajara. Nesse último, o intuito do escritor foi promover o resgate da formação do povo brasileiro e a reconstrução da imagem do índio em defesa da sua cultura, ao evidenciar as diferenças entre índios e europeus. Vamos agora a uma pitada de crítica. Senhora, de José de Alencar. Provavelmente,
este seja o romance mais conhecido e apreciado de Alencar. Sem sombra de dúvidas, Senhora se configura como um clássico da literatura brasileira. O romance encanta pela atemporalidade do tema, a luta entre o bem, representado pelo amor idealizado, uma das características marcantes do romantismo, que tudo vence, e o mal, representado pelos interesses materiais. Os protagonistas, Aurélia e Fernando, estão imersos em desencontros, nos quais o amor e a paixão lutam com todas as formas para derrotar o inimigo, o dinheiro e a ambição. Pagnan, 1997. Vamos agora ler o ápice desse romance. Correu-se uma cortina e Aurélia entrou na câmara nupcial. A formosa moça trocara seu vestuário de noiva por esse outro que bem se podia chamar traje de esposa, pois os suaves emblemas da pureza imaculada de que a Virgem se reveste quando caminha para o altar já se desfolhavam como as pétalas da flor no outono, deixando entrever as castas primícias de santo amor conjugal. O casto vestuário da moça recatava-lhe as graças do talhe. Entretanto, quando ela andava e que seu corpo airoso nadava nas ondas de seda e cambraia, sentia-se mais na alma do que nos olhos o debuxo da estátua palpitante da emoção. Aurélia atravessou o aposento e, chegando à porta que ficava fronteira àquela por onde entrar, curvou de leve a cabeça, recolhendo-se para escutar, mas não houve senão o afar do seio que lhe ofegava. Afastou-se rapidamente e foi atirar-se a uma das poltronas em um gesto de desânimo, cruzando as mãos e erguendo-as ao céu com um olhar repassado de angústia. Meu Deus, por que não me fizeste como as outras? Por que me destes este coração exigente, soberbo e egoísta? Posso ser feliz como são tantas mulheres neste mundo e beber na taça do amor. O espírito de Aurélia rastreou a ideia que despontava e por algum tempo como que embalou num sonho. Não, exclamou arrebatadamente. Seria a profanação deste amor que foi e será toda a minha vida. Ergueu-se, deu algumas voltas pela câmara nupcial, acariciando com os olhos todos estes móveis e adereços que ela escolhera para ornarem o regaço de sua felicidade. Dirigiu-se então à porta, deu volta à chave e afastou uma das bandas. Pouco depois, Seixas arregaçou a cortina e, cingindo o talhe de sua mulher, foi sentá-la em uma das cadeiras. Como tardastes, Aurélia? Disse ele queixoso. Tinha um voto a cumprir. Quis emancipar-me logo de uma vez, para pertencer toda ao meu único Senhor, respondeu a moça. Não me mates de felicidade, Aurélia. Que posso eu mais desejar neste mundo do que viver a teus pés, adorando-te, pois que és a minha divindade na terra. É tão verdade que me ama? Pois duvida, Aurélia, e me amou sempre, desde o primeiro dia que nos vimos. Então já não lhe disse isto? Então nunca amou a outra? Eu lhe juro, Aurélia, estes lábios nunca tocaram a face de outra mulher que não fosse minha mãe. O meu primeiro beijo de amor guardei-o para minha esposa, guardei-o para ti. Só erguendo-se para alcançar-lhe a face, não viu Seixas a súbita mutação que se havia operado na fisionomia de sua noiva. Ou de uma outra mais rica, disse ela, retraindo-se para fugir ao beijo do marido. Aurélia, o que significa isto? Representamos uma comédia, na qual ambos desempenhamos o nosso papel com perícia consumada, mas é tempo de pôr termo a esta cruel mistificação. Entremos na realidade, por mais triste que ela seja, e resigne-se cada um ao que o é. Eu,
uma mulher traída. O Senhor, um homem vendido. Vendido? Exclamou Seixas, ferido dentro da alma. Vendido, sim. Precisava de um marido, traste indispensável às mulheres honestas. O Senhor estava no mercado. Comprei-o. Custou-me 100 contos de réis. Foi barato. Não se fez valer. Eu daria o dobro, o triplo, toda a minha riqueza por este momento. Aurélia proferiu estas palavras, desdobrando um papel no qual Seixas reconheceu a obrigação por ele passada ao Lemos. Seixas, transpassado pelo cruel insulto, arremessado do êxtase da felicidade a esse abismo de humilhação. A princípio, ficou atônito. Depois, penetrado da impossibilidade de retribuir o ultraje à senhora a quem havia amado, imóvel, cogitava no que lhe cumpria fazer, se matá-la a ela, matar-se a si ou matar a ambos. Aurélia, como se lhe adivinhasse o pensamento, esteve por algum tempo afrontando-o com inexorável desprezo. Agora, meu marido, se quer saber a razão por que o comprei de preferência a qualquer outro, vou dizê-la. E peço-lhe que não me interrompa. Deixe-me vazar o que há 1 ano está amargurando e consumindo a minha alma. A moça apontou a Seixas uma cadeira próxima para que se sentasse. Seixas sentou-se. Dominava-o a estranha fascinação dessa mulher. E ainda mais a situação incrível a qual fora arrastado. Sim, caro ouvinte, se quiser saber o final dessa emocionante história de amor, caberá a você descobrir nas páginas do romance Senhora, de José de Alencar. Chegamos ao nosso momento de descontração. Vamos falar algumas curiosidades sobre a vida do autor, por trás dos bastidores. Vamos falar primeiro de um romance que virou cinzas, isso mesmo. Aos 18 anos, Alencar já tinha esboçado, já tinha escrito o primeiro romance, Os Contrabandistas. Segundo o depoimento do próprio Alencar, um dos inúmeros hóspedes que frequentavam sua casa usava as folhas escritas para acender charutos. Isso mesmo, acender charutos. Verdade? Invenção? Não sabemos. Muitos biógrafos duvidam da ocorrência, atribuindo a tendência que o escritor sempre demonstrou a dramatizar excessivamente os fatos de sua vida. José de Alencar é conhecido por ser muito dramático. Vamos à segunda curiosidade desse momento dos bastidores. Primeiro escritor do realismo? Sim, isso mesmo. José de Alencar teria garantido o lugar de primeiro escritor do realismo brasileiro, se não fosse o falecimento precoce, com a obra O Ex-Homem, assinada sob o pseudônimo Cinérius, a qual mostraria a oposição do escritor ao celibato, dado que Alencar era filho de um ex-padre. E para finalizar o Vozes da Literatura de hoje, vamos rememorar as sábias palavras de Machado de Assis sobre o grande amigo. José de Alencar escreveu as páginas que todos lemos e que há de ler a geração futura. O futuro não se engana. Paixão, 1995. Esse foi o Vozes da Literatura de hoje com o episódio O Romantismo de Alencar. Até a próxima!